Olá, como vai? Tudo bem? É um prazer ter você aqui, significa que a gente já caminhou um pouco e hoje eu vou trazer para você um dos módulos mais importantes desse curso, o módulo Entendendo o Desenvolvimento do Cérebro do Bebê. Já parou para pensar isso? Já parou para pensar assim, poxa, eu tenho um filho de 10 anos, será que é importante eu entender o desenvolvimento do cérebro do bebê? Vem comigo que você vai entender que é muito importante. Esse é um dos módulos que eu mais gosto, porque eu sou apaixonado com desenvolvimento infantil e eu vou te trazer para dentro de uma aula de medicina, para dentro de um consultório, porque esse módulo é um pouquinho mais denso, é um pouquinho mais pesado, mas ele também é fantástico. Vamos lá. Então, por que eu trouxe esse módulo? O principal motivo que eu trouxe esse módulo é o seguinte, porque mais do que orientações, os pais necessitam de fatos científicos comprovados para que entenda o desenvolvimento do seu filho. Muitas vezes nós educamos os nossos filhos com o que aprendemos dos nossos pais, só que atualmente já existem fatos científicos que nos ajudam a entender que algumas ações dos nossos pais não eram tão boas como nós aprendemos, como nós achamos. É lógico que a experiência do seu pai é fantástica, é lógico que a experiência passada para você é fantástica, a experiência da sua mãe é fantástica, mas se a gente puder ter embasamento científico, é muito melhor. E a primeira coisa que eu queria contar para você é o seguinte, será que um agricultor se beneficiaria de ter um engenheiro agrônomo com ele ajudando a entender as suas plantações? Será que um pecuarista se beneficiaria de ter um zootecnista ajudando a cuidar das suas criações? E será que um pai se beneficiaria de ter um pediatra, um neuropediatra ou um neurologista ensinando ele sobre o desenvolvimento do seu filho? É claro que sim, e é por isso que nós fizemos este módulo. E a primeira coisa que eu queria desmistificar com você é o seguinte: muitos pais acreditam que os filhos vêm como se fosse um livro em branco, uma folha em branco, na qual os pais vão escrever toda a história. E infelizmente, papai, não é assim, porque grande parte da história dos nossos filhos já vem escrita. Já vem escrita porque existe um código genético passado pelo papai, passado pela mamãe, e essa criança ela já vai ter algumas escolhas comportamentais e emocionais baseados no código genético que ela tem. Entretanto, existem muitas boas notícias que você vai ficar sabendo até aqui. Olha só essa boa notícia. A genética é responsável por muitos comportamentos e muitas escolhas pré-definidas. Mas no último século, nós temos entendido que isso pode ser um pouco diferente. Eu vou contar para você uma experiência ou uma história da semente, que eu sempre falo no meu consultório. Mais ou menos assim, se eu tenho uma semente com algum erro genético e planto essa semente em um solo ruim, a chance dessa semente frutificar é mínima. Da mesma forma, se eu tenho uma semente com um código genético muito bom e planto essa semente num solo ruim, planto ela lá no deserto, da mesma forma, essa semente também não terá chance de frutificar. Mas se eu tenho uma semente, mesmo que tenha algumas alterações genéticas, e coloco essa semente num solo muito bom, com certeza essa semente vai frutificar. É claro que eu vou entender que muitas das vezes eu não vou ter a árvore mais frondosa, eu não vou ter a árvore mais frutífera, mas ninguém está aqui procurando a árvore mais frondosa, a árvore mais frutífera, filho campeão de tudo. A gente quer levar você a criar filho cidadão. E para criar filho cidadão tem método, tem forma. Para criar filho do bem tem forma. E para entender como criar filho do bem, tem que entender como ocorre o desenvolvimento do filho, do bebê de 0 a 2 anos. Então olha só, todos os seres humanos são produto da sua genética particular e das influências do meio ambiente. Cara, dá vontade de gritar isso na rua. Mamãe, eu preciso gritar isso com você. Olha, eu vou falar de novo. Todos os seres humanos são produto da sua genética particular e das influências do meio ambiente. Então não é só genética. Existe uma parte que eu posso estruturar.
Isso é tão importante que no século XXI, com o Projeto Genoma, surgiu um artigo comprovando isso. O artigo comprovou que o ambiente pode modificar a genética do indivíduo através dos mecanismos epigenéticos. O que é epigenética? Que palavra difícil é isso? Epigenética está acima da genética. O ambiente modificando a conformação do DNA através da modificação de umas estruturas que tem no DNA chamado estonas. Eu quero falar mais com você sobre isso e um dos módulos nós vamos discutir sobre isso. Mas se você se interessou por esse tema, eu fiz questão de pegar o artigo que fala sobre isso e deixar disponível aqui para você nesse material. Olha como isso mudou o entendimento das pessoas sobre a criação dos filhos. O meio ambiente pode mudar a genética do seu filho e pode mudar a história do seu filho. Vamos para frente? Como é que é isso? Genes do seu filho. Provavelmente a gente não tem uma forma de mudar drasticamente isso. Como é que a gente tem? Com o meio ambiente, com os hábitos da família, com a orientação da família. Então, se eu tenho os genes do seu filho, mas os hábitos da família, aí eu tenho o seu filho. Então, os hábitos da família são preponderantes na formação do seu filho, na formação do cidadão de bem, na formação do homem e da mulher que você está criando. E você é responsável comigo. Por isso, você é responsável por isso. Você vai entender um pouquinho mais sobre isso aqui durante o nosso módulo Desenvolvendo o Cérebro do Seu Filho. Nós vamos falar de desenvolvimento motor, nós vamos falar de linguagem, memória, inteligência. Vai ser fantástico. Muito obrigado. Vamos para a próxima aula?